I'm in the land of Udiyana's northwest border, on the pistils of a lotus flower stem. You have reached the marvel of the supreme city, and became known by the name the lotus born, with surrounding circles of many dakinis. In your footsteps I will reach accomplishments. Please approach in order to bestow your blessings. Guru Pema Siddhi Samanta Bharavara Sattva Prayava and Sri Singha Padma Sambhava, King all the 25 disciples, Suzununya under Tertans and the others, Gurus of the Kama and the Dharma hierarchical, in the Dharma Dhatu Palasakanishta, essence of the Buddhas in the triple times, who directly shows our mind as Dharmakaya. O root Guru, heed our yearning call. Bem-vindos, bem-vindas ao terceiro dia do grupo de reunião Vajra de Sogyal. É assim chamado, já que nós estamos praticando de acordo com Vajrayana, o melhor da nossa habilidade. Isso é sempre possível. Eu sei que entre os jovens, as pessoas jovens, existe uma pressão para ser perfeito desde o início. Mas, por favor, apenas soltem, expirem essa pressão e substituam isso pela atitude de eu vou fazer o meu melhor. Não perfeito, mas o melhor que eu puder. Isso a gente sempre pode fazer. Então não é tornar, nós não devemos tornar impossível para nós, mas tornar possível a cada sessão. Isso é muito, muito importante, é muito pragmático. É uma forma muito pragmática de fazer a prática Vajrayana. Eu quero falar um pouquinho sobre a filosofia budista. O que isso significa? Significa a realidade. E como é que nós lidamos com a nossa realidade. E ainda que na tradição tibetana,
filosofia do caminho do meio de Nagarjuna seja considerado a mais elevada, isso não significa que as pessoas estão nesse nível pessoalmente. Não tem nenhuma garantia disso. Algumas vezes é mais conveniente começar o Vajrayana com a atitude da escola mente apenas. E eu fiz isso introduzindo o fato de todas as nossas percepções acontecerem dentro do nosso espelho interno, da espaciosidade interna da mente. Isso é chamado de filosofia da mente apenas, sem chamar assim. As percepções acontecem aqui, nós não percebemos ali fora. Assim como o espelho não precisa buscar os objetos que ele está refletindo, eles estão refletidos no espelho. Essa é uma das formas principais de Tukwurje explicar. Os princípios principais de Tukwurje, que nós não precisamos nos mover do nosso assento para perceber os objetos. Nós podemos relaxar e os objetos são percebidos aqui, no espelho interno da mente espaçosa. Essa espaciosidade da mente podemos dizer, Samantabhadri, qualidade de Samantabhadri, qualidade da Dharmakaya, da Dakini do Dharmakaya. E já está presente como a nossa própria natureza. Junto com essa espaciosidade, há também uma qualidade que percebe as... Agora você pode relaxar, porque agora você está sendo servido. Você está brincando com alguém ali na plateia, que é chamada de Samantabhadra. Aquele que percebe, Samantabhadra. Mas aqui está a pergunta. Essas duas coisas, o aspecto masculino e o aspecto feminino da Dharmakaya, eles são duas coisas separadas? São dois Budas separados? Sim ou não? Não. Eles não são separados. Mas, pelo fato de as pessoas gostarem da ideia de um aspecto masculino e feminino em união, então ele é apresentado assim. Porque aí, até o Dharmakaya é assim, os Budas estão em união. Eu acho que vou me unir a esse secto. Eles entendem alguma coisa. Mas, na verdade, é uma metáfora. É uma representação simbólica do Dharmakaya. Tukwurje dizia, nunca pense que esses dois aspectos são vovó e o vovô de todos os Budas, e agora eles estão juntos, por fim. Eles nunca estiveram separados, nem por um instante. E nesse sentido, nós podemos experienciar na nossa meditação diária que a qualidade de espaço, onde há muito espaço para mais e mais percepções, mais e mais sentimentos, mais e mais pensamentos, isso nunca está ocupado completamente. Essa é a qualidade de Samantabhadri. E tudo é percebido, toda a percepção que acontece é a qualidade de Samantabhadra. Isso não tem forma. Não é azul e branco em união. Nós temos uma pintura nós tínhamos uma pintura aqui no templo, que não está mais aqui, mas não tem problema. O que isso tem a ver com a nossa visualização? Esse é o estágio no qual todas as visualizações acontecem. Desculpa, isso é o palco onde todas as visualizações acontecem. Mas e a nossa realidade normal? Ela entra em conflito? Isso impede a outra? Não, absolutamente não. Sem essa tela básica ou esse palco, não haveria peça de teatro.
Não haveria nenhuma atuação. Sem a tela de um computador, você não consegue ver nenhum filme na Netflix. A tela está ali o tempo todo. Quando nós percebemos a realidade comum, o que acontece é que, na dependência de causas e condições, as percepções, as impressões sensoriais aparecem. E isso é neutro. É o amadurecimento de karma anterior, na nossa cara, assim por dizer, na nossa cara interna, no nosso rosto interno. Aquilo que aparece, quando nós olhamos para o lado, nós vemos outras pessoas, quando a gente olha para o espelho a gente vê essa pessoa, mas isso depende de objetos, luz, olho e mente. E não há nada que impeça essas aparências ou esses reflexos de surgirem, de acontecerem. Essa é a segunda qualidade da mente apenas, é a dependência. Primeiro tem essa tela básica, depois tem uma dependência de causas e condições e circunstâncias que permitem que as percepções aconteçam. Mas daí tem um terceiro componente. E na linguagem moderna é chamado de narrativa, o comentador, nosso comentarista. As projeções de ideias coloridas por memórias anteriores, expectativas, esperanças, medos, que vão contar uma história sobre o que está acontecendo. De alguma forma, na mente de uma pessoa comum, que não é um meditante. Também tem momentos na nossa vida que nós não somos meditantes, não é verdade? Bastante momentos, não é? O que acontece ali é que a tela, a originação dependente dos fenômenos e a nossa narrativa se fundem. E isso é o que nos engana. Nós acreditamos que a nossa narrativa, que colore a percepção, é a realidade. E não é. É chamado de realidade equivocada, percepção equivocada. Porque, por exemplo, quando eu olho aqui para essa imagem de Tara, nós temos todos os tipos diferentes de projeções junto com a percepção disso. É bonita, é feita de metal. Talvez não seja tão bonita assim, mas, na verdade, é uma imagem bonita, então deve ser... É uma imagem budista, então deve ser bonita. Então, todo tipo de ideia a gente projeta e funde com a percepção. Isso é chamado de percepção pessoal. Por quê? Porque cada pessoa vê de uma forma diferente, de uma forma individual, na dependência de impressões prévias, de ideias prévias. E na originação dependente, nesse momento, no segundo momento, terceiro momento, etc. E tudo isso ocorre na tela básica, que é sem forma. Esses três componentes, então, o absoluto, dependente e as projeções, eles são a filosofia básica da mente apenas, a escola mente apenas. Não precisa ser mais complicado do que isso. Yogacara. Pode ser. Se você quiser muito, você pode estudar por anos. Especialmente você pode discutir com outras pessoas, com outras perspectivas filosóficas e ver quem ganha. Isso é chamado de esporte filosófico. Não futebol, mas filosofia. E as pessoas gostam disso, se divertem com isso. Os meditantes não se envolvem muito nesses esportes.
Eles só relaxam na natureza básica, não só observando, mas reconhecendo o que é real e o que não é real. Eles reconhecem a tela absoluta, as dimensões nas quais tudo acontece. E a dependência de causas e circunstâncias, que permite que os sentimentos de calor, de frio, fome, sede, objetos visuais, sons, etc., aconteçam e surjam e desapareçam a cada momento, absolutamente sem nenhum problema. O que fica em suspenso durante a meditação é a narrativa. E nas instruções essenciais do Coaching, isso que é chamado de evento do karma, que sopra nos nossos canais sutis, na combinação dos nossos chakras do coração e nossos pulmões, quando nós expiramos, deixamos uma pausa, a narrativa é pausada por uns instantes. Vamos tentar fazer isso. Nós precisamos oficializar isso. Aí, agora está certo. Respire gentilmente e com esse vento kármico permita que haja uma pausa por 4, 5 segundos. E imediatamente você experiencia uma quietude, que é fundamentalmente a qualidade de shamatha da mente aberta. Então reconheça que essa abertura da mente é flexível, é bem tolerante, bem maleável, e essa qualidade de suavidade, ou de gentileza, ou da atenção, é a semente da compaixão, do amor. Deixe que isso tenha mais espaço. Tugni Rinpoche disse, repita isso 21 vezes. E shamatha, então, é infundida com amor, com bondade, suavidade. Isso é extremamente importante. Aprecie essa quietude, essa suavidade. Nós não estamos criando isso, nós estamos apreciando.
Agora vem um aspecto importante da meditação também, que eu chamei de o quê? Em dinamarquês, vapaha. E esse é o sentimento de eu sou o piloto desse estado de meditação. Quando ele chega, em algum momento chega isso. E você precisa ajustar um pouquinho, eu preciso manter essa meditação acontecendo direito, no meio da estrada, dirigindo direito. Preciso ajustar as coisas e reagir com... Aí a gente reage com esse o quê? O vabaha, em dinamarquês. E daí olhar para ver o que é esse que está controlando o piloto, o motorista. Você olha diretamente para essa mente. Como Jamyang Khyentse, o grande Khyentse, escreveu no final do nosso texto de Nondro. Olhe diretamente para a sua face natural, sem ficar ocupado por pensamentos, passado, presente ou futuro. Em outras palavras, a narrativa está nua e só existe o dependente e o absoluto. Essa é a plataforma para a visualização. Nós não ocupamos a prática de visualização com narrativas comuns. Se isso acontecer, expire uma vez mais e permita que isso desapareça de volta para o lugar de onde veio, ou seja, do nada. E com o vento kármico, coloque o vento kármico em pausa por uns instantes e se acostume com isso. Se familiarize com isso. Você tem a mente nua com a percepção. Nós não precisamos sentar e fechar os olhos, ou os ouvidos, ou a boca, ou o nariz, ou o corpo, enquanto nós estamos visualizando. Tem muito espaço. Nós precisamos reconhecer esse espaço para nós podermos, para que a radiância do seu chakra do coração tome a forma de Esha Tsogyal, do palácio dela, da sílaba semente e, por fim, a forma final de Esha Tsogyal. É a radiância do seu estado natural, não a narrativa. Certo? Isso foi a escola da mente apenas. Para satisfazer o Costal e algumas outras pessoas. Mas os caminhos do meio também tem que ter uma chance aqui. Se não, se tiver alguma pessoa viciada em filosofia tibetana aqui, talvez no Zoom, eu não quero desapontar ninguém. Em cada momento em que a percepção acontece, ela acontece aparentemente, não realmente. Cada momento que a visualização se desdobra, ela se desdobra aparentemente, não realmente. Esse aspecto aparente é a verdade relativa e o realmente é o absoluto. E não existe conflito entre a mente apenas e o caminho do meio. Só na sala de aula que tem isso. Eles vão discutir, fazer debate, se divertir. É um esporte. Mas na realidade da nossa meditação, da nossa prática, não existe nenhum conflito entre a esfera básica, ou dimensão, dentro da qual todas as experiências, seja os fenômenos relativos, da originação dependente, ou seja, a visualização, se desdobrando a partir da radiância da nossa natureza da mente, não existe nenhum conflito. Então, no futuro, quando você for apresentado a conflitos na filosofia, apenas mude para a fala do Eric, que está repetindo as falas do Tuku Orjin, e também de Naso Randro, que foi considerado o principal filósofo para meditantes, não para eruditos.
porque os livros são muito fininhos, não são muito bons para mastigar, mas para os meditantes é maravilhoso, tem muita coisa para tirar de lá. Todas as filosofias são uma corrente não contraditória de compreensão, dita pelos vitoriosos, por Buda Shakyamuni, para o benefício das pessoas de todos os tipos de capacidades e de inclinações. É assim que a gente faz essa combinação da mente apenas, caminho do meio e etc. Dentro da prática de uma sadhana. Quando você sente que você está muito apertado, tem muitas coisas para pensar, só relaxa um pouquinho. Relaxe bastante, muito, completamente. No final da expiração. E permita que a radiância da natureza búdica se desdobre mais uma vez. Com um catalisador aqui. Como na alquimia tem um catalisador que chama pedra filosofal. Aqui nós temos, na verdade, alguns já se transformaram em ouro aqui um pouquinho. E o resto vai seguir. Esse é um catalisador. Não é... É um catalisador. Um belo e valioso e sem preço. Catalisador sem preço. E hoje nós já cobrimos, então... Ontem nós cobrimos o aspecto de corpo até o aspecto de fala, né? Até começar o aspecto de fala. Até a página 7, eu acho. Vou voltar para a homenagem que é feita na página 6. Vamos pegar a invocação também. Então, no reino Dharmadhatu da pureza perfeita, que é a página 7, no reino da pureza perfeita de Dharmadhatu, é a grande mãe de todos os Budas, Samantabhadri, infinita, intangível, invisível, como espaço, que é inseparável nem por um instante, ou sempre inseparável de Samantabhadra, em equilíbrio, na nossa experiência pessoal de equilíbrio, que significa um estado de imparcialidade, onde nós colocamos nada, onde nós não excluímos nada, simplesmente uma mente aberta e inocente. Como você aprendeu, seu professor de sabedoria, seja no passado ou no futuro. Certo? Eu não sou essa pessoa. Vocês sabem, se alguém, por causa de vocês cometerem esse erro, e é dessa vastidão, nós estamos na página 7, amores, com amor e aspiração, quer dizer, com a atitude de querer ser de ajuda para qualquer mente que ainda não tenha compreendido isso. Não tenha compreendido a natureza básica. Então as formas aparecem. Primeiro a forma de cores e formas bem suaves, que são chamadas de Sambhogakaya, de aspecto Sambhogakaya. No início, são cores, sons suaves e luzes suaves, que então tomam a forma da deidade. Mas também pode permanecer só como sons e cores e luzes suaves, vibrando, brilhando. É isso que aparece como Nirmanakaya. Círculos de Dakinis são, na verdade, essas vibrações, esse brilho básico, esses raios de luz. Isso, de acordo com Toko Ojin, não é segredo.
Não está escondido de nós. Mas por que nós não vemos isso mais frequentemente? Tem uma razão muito boa. Nós estamos muito ocupados olhando para o outro lado. Muito ocupados. Não é segredo. É um auto-segredo. Para as mentes que olham para o outro lado. Sempre para lá. O que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo? Isso é isso, aquilo, outro. E eu lembro de ter visto tal coisa e essa coisa em outro lugar também. Toda essa narrativa se suspende, fica em suspenso por meio do suspiro gentil, que é uma atitude básica de abrir espaço e de se render, que precisa vir antes da prática do Vajrayana. Nós não podemos carregar, arrastar o Vajrayana, os fenômenos prístinos, para dentro dessa lama, desse lodo da narrativa dualística. Não é justo. Então nós não precisamos fazer esse desserviço para nós mesmos. Nós aspiramos a praticar o Vajrayana, então nós vamos fazer isso de verdade, da melhor forma que a gente puder. Certo? Então nós convidamos do Dharmakaya, nós convidamos o Sambhogakaya, a radiância, o brilho e a vibração para surgir como Yeshit Sogyal, que é, na verdade, nada além ou nada diferente da Dharmakaya, da mãe de todos os Budas. Mas neste contexto, ela parece uma mulher tibetana. Não é uma mulher tibetana que nós estamos visualizando, mas é Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, como um único fenômeno, dando a impressão de estar se parecida com uma mulher tibetana, desenhada numa tanca. Mas não é ela, não é esse tipo de... Todo esse tipo de descrição pertence à nossa narrativa sansárika. Então, quando nós visualizamos, nós começamos com o rosto, que é redondo e completamente aberto. E não há nenhuma ruga, nenhuma espinha, não existe nenhuma pinta. É a esfera de Dharmakaya, essa face que nós temos na nossa prática. Absolutamente imaculada, uma face do Dharmakaya, natural, de todos os Budas. É a sua face natural, agora, nesse momento. Só reconheça isso no início da visualização, quando chega a hora de visualizar Yeshit Sogyal. Só reconheça o que isso realmente significa. Não pula imediatamente para a próxima linha. Nós temos permissão de reconhecer isso. Por quê? Porque é a sua face natural básica. Aí tem o cabelo lindo também, e os ornamentos de ouro e turquesa, por que não? Essa natureza básica tem tantas qualidades: amor, inteligência, destemor. E mais 79 qualidades. Se você quiser a lista, você então lê o livro de Mipa Rinpoche, Gateway to Knowledge. Se você não quiser a lista toda, só relaxe. Quando você esquecer, volte mais uma vez. E reconheça a esfera de Dharmakaya da talidade, sua face natural. E a próxima coisa importante são as duas mãos. Todas elas apontam, as duas mãos apontam para a esfera da talidade do Dharmakaya. O Vajra, símbolo do Dharmakaya.
A taça de crânio simboliza também o fato de não haver nenhuma identidade no Dharmakaya, de aqui e ali, sujeito, objeto, completamente impossível de ser encontrado. Reconheça isso, aprecie isso. Daí tem mais do Vajra. O Vajra está emitindo infinitas partículas de Amrita, infinitas. Não só para honrar ou homenagear os seres despertos, mas também para as mentes não despertas, para ajudar, para servir, para assistir, para servir, para pacificar a ilusão, as emoções autocentradas. Mas especialmente, essa é a principal qualidade dessa Amrita. Sogyal Rinpoche fez isso tantas vezes para mim. Esses últimos dias isso está voltando para mim. Quando ele estava no Drupchen, com a kapala cheia de Amrita e um Vajra na outra mão, muitas vezes ele pegava um montão de néctar e jogava na minha cara, assim, eu ficava todo molhado. Não só o rosto, mas o cabelo, tudo. E nas minhas costas dele morria de dar risada, com esse sorriso que parece sinos de prata tocando. Assim que eu penso, assim que eu vejo, quando eu penso em Yeshe Sogyal, emitindo muitas partículas de ambrosia, ou nuvens de ambrosias. Vamos praticar um pouquinho. Depois da invocação, página 7, e do pedido para tomar assento e permanecer, o que nós visualizamos já está presente, mas aí chega uma multidão de mandalas, uma infinidade de mandalas, como flocos de neve chegando no lago da nossa visualização. Nós imaginamos, vem Yeshe Sogyal de todos os campos búdicos, emanada do coração, da garganta e da testa de todos os Budas. Quem você quiser, surge na forma de estado desperto infinito, Yeshe Sogyal, e se dissolve indivisivelmente em você.
E por que isso? Para que nós nos livremos da dúvida de que o que nós estamos fazendo aqui não seja verdadeiro realmente. Então nós convidamos a coisa verdadeira. E ela vem, se dissolve, permanece indivisível pelo tempo que for necessário. Daí a gente faz oferendas. E essas oferendas acontecem em muitos níveis. Externas, percepções externas, coisas externas, percepções internas, e daí oferendas secretas. Amrita, Rata e Balinta. Transformação dos 3 venenos. Amrita, a raiva transformada. Ou quando nós temos... Vocês já tiveram raiva alguma vez? Irritação, perturbação, assim. Fica um pouquinho bravo. Já aconteceu alguma vez para vocês? Bom, então, essa é uma boa ideia, oferecer como Amrita. E de novo dissolver tudo isso. Dissolver a raiva. Rata, vocês já desejaram alguma coisa? Tiveram apego, anseio? Bom, ofereça Rata. Vocês já tiveram algum momento de mente fechada? Sim ou não? Sentindo um pouco estúpido, um pouco embotado? Ofereça Balinta. Esvazie as 3 causas raiz dos fenômenos sansáricos. De novo e de novo. Não só uma vez, mas muitas vezes. E tem mais. Tem as oferendas secretas. Tanagana Mahamudra Sukha. Página 8, amores. Dharmadhatu. Essas são as oferendas secretas mais internas. E vamos deixar assim por enquanto. Mas por outro lado, por que deixar para depois? Quando nós temos essa atitude de nos unir com isso. Por exemplo, o almoço. Nós queremos pegar aquilo para nós e nos unir com aquilo. Não só sentir o gosto, mas ter aquilo dentro de nós para ficar nutridos e completamente preenchidos. Essa atitude existe com certeza com todos os objetos sensoriais. Mas no nosso canto do universo, que é chamado de Kamaloka, que é o reino das paixões, tem muita busca por objetos bem especiais, particulares, para a gente se unir com eles. A contrapartida, como se diz na Malásia, que é, de acordo com a sua preferência, o homem ou a mulher, é a contrapartida. Isso é buscado como a coisa mais maravilhosa para se unir. O objeto mais perfeito para se unir. E oferecido só para você, na verdade. Para dissolver, para gastar esse hábito, nós damos às consortes, os consortes, em números incontáveis de Budas e Bodhisattvas, e para todos os outros praticantes, não só para nós mesmos. Essa é a forma sansárica, o que eu consigo. Mas dar na nossa imaginação as consortes para os outros é uma forma de lidar com esse hábito. E é muito lindo. Então imagine isso. Nessas últimas 2 frases da página 8. E daí vem... Agora eu vou fazer um comentário. Vocês podem manter o yoga fora, mas todas as sadhanas de Mahayoga, o Anu Yoga, o Ati Yoga, a mandala está aqui, você mesmo. Mas isso não significa
algo que é apresentado para nós. Nós enviamos o que é chamado de deidade de ação do chakra do coração, que sai para lugares distantes, dentro da mandala, passam pelo portão, se multiplicam e oferecem formas lindas e sons e sabores e texturas, etc. E todo o resto. E consortes no nível mais interno. E chegam, voltam para os nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, etc. Não só Yeshut Sogyal, todas as 4 dakines, os guardiões dos portões, tudo é apresentado como consortes, homens lindos, consortes masculinos lindos, porque não importa se é masculino ou feminino. Agora nós estamos lidando com algo que parece uma mandala feminina, então nós damos consortes masculinos. Em outros contextos, como Padma Sambhava, nós damos consortes femininas. E se tiver feminino e masculino, nós damos os 2 tipos de consortes, numa infinidade, sem nenhum apego. Se tiver um pouquinho de apego, você dissolve aquilo. Na verdade, é bonito demais isso. Então, nós nos aproximamos do que é Tilenobra Rinpoche, que é um lugar livre de desejo. Prazer sem apego. E daí a oferenda última do Mahamudra, Mahasuka e Dharmadhatu. A palavra Mahasuka, eu sei que foi traduzida e eu também fiz isso como grande bem-aventurança, ou grande êxtase, mas é um pouquinho fora de... não está muito correto. Isso significa naturalidade, leveza, não completamente à vontade, confortável. E quando isso é traduzido desse jeito, é muito mais próximo da forma como Tokuorjin explica, que a grande naturalidade, que é idêntico ao Dharmakaya. Quando nós falamos em grande êxtase, isso parece mais... está mais ligado a Anu Yoga, que leva na direção do Dharmakaya, mas não é idêntico. Então, nessa sadhana, quando a gente fala a riqueza da suprema naturalidade, então imagine que isso é idêntico ao Dharmakaya, o estado desperto de grande naturalidade, a natureza da mente, que isso é incendiado, quer dizer, é ativado realmente. Não é uma ideia, não é uma coisa, um alvo que nós vamos em algum dia atingir na prática, mas é agora, nesse momento, reconhecer o estado desperto, que é completamente natural, aberto, como o rosto de uma criança inocente. Eu estou indo para frente e para trás. Mas é culpa do Cholin. Não é culpa do Choklin Rinpoche. Então agora a gente chega no lugar... a gente está na página 8, ele foi para a página 9, agora está voltando. Só para a gente saber. Então nós vamos fazer reverência a Samanta Bhatri. Espaço aberto que nunca muda. Espaço que não surge. Espaço não existe em lugar nenhum como uma coisa concreta. E não cessa. E ainda assim, ele é indivisível das qualidades de Sambhogakaya. Não existe Sambhogakaya sem Dharmakaya. Absolutamente impossível. Assim como não existe brilho do sol sem espaço. Sem o espaço, impossível. Para o sol brilhar, você precisa do espaço aberto. E não existe Nirmanakaya sem Sambhogakaya e Dharmakaya. Assim como não existe arco-íris sem o brilho do sol e sem espaço.
Eles são inseparáveis. Sempre. Na verdade, é um bom exemplo. Quando você tem ondas no oceano, essas ondas, elas já foram em algum momento separadas do oceano? Sim ou não? Vista de baixo, olhando para cima, para a onda, elas são vistas como alguma coisa diferente do oceano? Sim ou não? É assim que é. O Buda Nirmanakaya não é separado do Dharmakaya. Nem por um instante. E quando ele morre, quando os discípulos falam, nosso guru nos deixou. Na verdade, o guru não foi para lugar nenhum. E simplesmente a forma se dissolveu por um tempo. E ele permanece como Dharmakaya. Na verdade, tem muito mais. Tupurjin falou sobre Nirmanakayas, que são como... Nós temos tempo? Todo o tempo do mundo, né? A gente tem todo o tempo do mundo. São como a lua na água. A lua, em algum momento, desceu para a água, sim ou não? Então, como é que a gente vê o reflexo? Outro dia tinha uma lua cheia aqui, daí tinha um reflexo lindo no lago. E as pessoas diziam, olha a lua. É verdade, não é? Sim, não. Talvez. Parece, né? Isso é inegável. Mas será que a lua viajou lá do espaço, muitos quilômetros longe, e desceu aqui no lago, aqui no Gonde, para o nosso benefício? Só para nós? Sim ou não? Mas a gente pode ver, não é? Sim? Quando a gente dizia que Trushik está no céu, é a base para Nirmanakaya, mas Trupa, que é a emanação, é visível no lago das mentes dos seres sencientes. E quando as causas e circunstâncias se unem para isso, a aparência do Tuku ou de Nirmanakaya nas mentes dos percebedores, quando não tiver mais mérito para esses seres, então a aparência de um Nirmanakaya desaparece. O karma coletivo dos discípulos se esgotou. Então a forma do corpo parece que está velho, morre e é cremado. É assim que funciona. Mas então, a lua ainda está lá no céu. E sempre que um lago se formar, o reflexo daquela lua cheia vai reaparecer. É assim que funciona. Mas quando nós misturamos nossa narrativa de Sansara com aquilo que é chamado Nirmanakaya, aí nós temos todos os tipos de ideias sobre o que acontece. Por sorte, nós colocamos aquilo, podemos colocar isso em suspenso, em pausa. Um método simples que aprendi do Tupurjin, que é expirar, e junto com essa exalação, soltar todas as coisas que estão sendo seguradas na mente e permitir que haja momentos de 3, 4, 5 momentos de completamente nua. Da mente completamente nua. Isso é possível. Muito tempo, talvez não. Mas por um tempinho, sempre possível. Inúmeras capacidades dançando em exibições mágicas. Isso é Nirmanakaya, página 8. Rainha de todas as Dakinis. Uau! Dharmakaya, Dakini do Dharmakaya, Dakini do Sambhogakaya, Dakini do Nirmanakaya. Uau! Nós reverenciamos, não fisicamente, mas nosso
coração, nós abandonamos a narrativa dos pensamentos discursivos do Samsara. A gente abandona isso e abre espaço para reconhecer a real Dakini da espaciosidade, para que ela seja parte da nossa experiência pessoal. Quando? Agora, nesse momento aqui. Liberdade. Agora. Aqui. Essa é a verdadeira homenagem. Essa é a verdadeira reverência. Nós nos curvamos. A mente sansárica se curva. Só por uns instantes. E no final dessas linhas a gente toca o sino para lembrar de reverenciar dentro, profundamente. O som é um lembrete. O Gurdjieff dizia para pessoas velhas, o sino é para acordar. Porque os meditantes mais velhos, eles dormem, né? Então a gente toca o sino para as pessoas acordarem. Então é uma boa ideia tocar o sino de vez em quando. Aí vem as 4 atividades que são realizadas pelos Dakinis dos portões. Também uma extensão de Eixo Sogyal. A mãe principal do Dharmakaya, surgindo nas formas Sambhogakaya, e as atividades dos 4 portões de pacificação, de enriquecer, de magnetizar e de subjugar nas 4 direções. Esse é o propósito do Nirmanakaya. As atividades para beneficiar qualquer ser que precise, da forma que for necessário. Daí nós vamos fazer um intervalo curto. E daí eu vou explicar o que nós devemos visualizar e onde colocar a atenção, onde colocar a mente, enquanto a gente recita o mantra. Nós vamos fazer intervalinho, possivelmente 10 minutos ou 5 minutos. Muito obrigado.